Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Andradas registra vários casos de furtos a residências e comércios nos últimos dias. De acordo com o blog Andradas Espiral, foram registrados pelo menos 2 furtos nesta última quarta-feira, dia 11. Em um dos casos, uma pastelaria localizada no centro da cidade foi invadida pela janela durante a madrugada. E do local foram levados um notebook, utensílios de cozinha e chocolates. O outro furto aconteceu na Vila Leandro Previato, onde um morador deixou seu notebook sobre a cama e, ao retornar, constatou que o aparelho já não estava lá. A segunda-feira, dia 9, também foi movimentada. A casa de um morador da rua Guerino Costa foi furtada enquanto ele dormia e a residência de uma moradora do Jardim Vitória foi furtada enquanto ela trabalhava. Ainda na segunda-feira, uma moradora do Jardim América constatou, assim que se levantou, que sua TV de 40 polegadas e seu aparelho celular haviam sido levados de sua residência. Neste caso, a vítima acredita que o autor tenha entrado por uma janela da cozinha que estava apenas encostada. Antes, no fim de semana, uma lotérica localizada ao lado da rodoviária foi invadida e do local, de acordo com o proprietário, R$35 mil foram levados. Na última semana, outros furtos e invasões também foram registrados em Andradas. Na Vila Camargo, uma casa foi invadida na terça-feira, dia 3, enquanto os moradores trabalhavam. Ali a residência foi invadida pelo telhado, pois a porta apresentava sinais de ter sido forçada, sem sucesso. Do local foram furtados um botijão de gás, roupas, utensílios de cozinha e alimentos. De uma das vítimas ainda foram levados documentos e um cartão bancário de uma conta poupança. Na zona rural, o número de crimes também é grande. Um sitiante do bairro Capão do Mel ausentou-se na manhã da última segunda-feira, dia 9, e ao retornar, no final do dia, notou que sua janela havia sido arrombada e que do local foram levados R$600 em dinheiro e um celular. Muitas outras ocorrências foram registradas em sítios, chácaras e também em propriedades rurais localizadas em Andradas nos últimos 30 dias. E a maior parte delas foi divulgada pelo Jornal da Cidade. O blog Andradas Espiral trouxe ainda informações a respeito de cidadãos que sofreram furtos ou tentativas e não registraram BOs. Em um dos casos ocorrido na Vila Leite, na última quinta-feira, dia 5, ladrões levaram uma bateria de um veículo de uma residência, um pneu de outra, e numa terceira casa ainda tentaram furtar um veículo, porém sem sucesso. Recentemente, o comando da Polícia Militar de Andradas divulgou que a criminalidade diminuiu na cidade após a criação da Guarda Municipal e a chegada de novos policiais. Confira um trecho da entrevista concedida pelo tenente Guilherme Viotti, subcomandante da Polícia Militar de Andradas, à jornalista Caroline Tonon, durante o programa Em Dia com a Notícia. Eu gostaria que o senhor passasse os índices criminais comparados entre o trimestre de 2017 com 2018, tenente. A Polícia Militar, ela se preocupa com todo tipo de crime. Só que a gente centraliza mais a estatística nos crimes alvitantes, aqueles crimes que realmente chocam a sociedade como um todo, né? Que são o roubo, o homicídio, o estupro, o cárcere privado, estupro de vulneráveis. Então, fazendo um comparativo no trimestre de 2017 com o trimestre de 2018, houve uma redução considerável. Por quê? Porque em 2017, né, no primeiro trimestre, foi 26 crimes registrados e no primeiro trimestre de 2018, 14. Ou seja, isso é os crimes violentos, 46% de redução. E quanto aos furtos de veículo, que acontecia muito, não é um crime alvitante na sociedade, mas querendo ou não, é um bem que foi ceifado e também faz parte da preocupação da Polícia Militar. No primeiro trimestre de 2017, foi 27 crimes registrados, né, veículos furtados, e no primeiro trimestre de 2018, 6 veículos. Ou seja, no caso de furto de veículos, uma redução de 83%. Ou seja, somando a tudo isso, a dedicação dos policiais militares, policiais civis, guarda municipal, e os órgãos de segurança pública como todos, que têm nos apoiado. E bem como a sociedade,
que eu acredito que a sociedade ela está se precavendo mais, ela procura mais ver onde ela estaciona o veículo, ela tranca o veículo no alarme, mas ela verifica se realmente as portas trancou. Então eu acredito que isso também tem colaborado. E aproveitando que a gente permaneça assim, contando com a comunidade e a comunidade também se precavendo para evitar esses crimes e esses furtos de veículo. Excelente trabalho da polícia, a gente vê uma alta redução, né, de 2017 para 2018, como o senhor disse, um trabalho conjunto, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e também da população. Porque a população tem que fazer a denúncia. Se você vê um movimento estranho no seu bairro, na casa do vizinho, tem que chamar a polícia e também se precaver. Eu acho que isso que ajuda também essa redução. Como divulgado pelo blog Andradas Espiral, alguns moradores deixaram de registrar boletim de ocorrência após terem sido furtados. Ainda durante a entrevista concedida à jornalista Caroline Tonon, Tenente Guilherme Viotti realçou a importância da população registrar os crimes, o que facilita o trabalho de estatísticas e também o processo de devolução de objetos recuperados pela polícia. A gente também pode observar nas redes sociais, no Facebook da polícia, que aconteceram várias apreensões. Eu gostaria de saber se essas apreensões desses objetos, se a pessoa que foi roubada, furtada, ela pode ir até o quartel para ver se algum desses objetos é dela ou se tem algum outro tipo de coisa que a pessoa pode fazer. Ela pode ligar, ela pode ir até o local ou não? Só esclarecer, não é até no quartel, porque a Polícia Militar ela faz a ocorrência, apreende os objetos e é repassado para a Polícia Civil, que toma outra providência no sentido de encaminhar isso para a Justiça, até chegar na ponta da linha lá, que é a Justiça, localizando o autor não, né? Por que vai para a Polícia Civil? Porque quando a gente não sabe quem são os autores, a Polícia Civil tem investigado, tem recuperado muito objeto. Então, aproveitando, eu já falo para a população que se tiver alguma coisa ceifada, por menos valor que tenha aquela, que seja uma caneta, se aquilo tem um valor que seja sentimental, que registre a ocorrência. Porque se ela não registrar e a gente conseguir recuperar o bem depois, para ela restituir, ela pode até conseguir, mas ela vai ter mais trabalho. Então a população ela tem mais, é pouca coisa. Foi um step do meu carro, eu compro outro, não vou registrar. Eu acho que é interessante registrar. E aproveitando também, é só para esclarecer, o pessoal reclama muito das abordagens, as blitz que a Polícia Militar realiza, mas elas são todas importantes, porque essa redução da criminalidade está focada nisso. Porque se eu não fizer blitz, se eu não fizer abordagem, se eu não fizer a batida policial, por mais que a pessoa perca 5, 10 minutos parado numa blitz, é interessante para a gente coibir que aconteça o fato, bem como para prender esses infratores que já têm cometido algum crime. Então, no caso, para a pessoa poder retirar esse objeto, a pessoa tem que ter feito a ocorrência dele para ficar mais fácil. Não necessariamente ter ocorrência, porque tem outros meios dela provar que aquele bem é dela, mas fazendo a ocorrência, gente, é interessante que fica mais fácil. E outra coisa interessante, ela fazendo a ocorrência, a gente toma conhecimento do crime para a gente começar a direcionar através de estatística, direcionar os horários, locais onde acontece, porque senão, como nós chamamos, é cifra negra. Se a PM desconhece crime, que seja furto, roubo no bairro A, certamente ela vai direcionar seus esforços para o bairro B, onde tem mais registro. Não que tenha que registrar qualquer coisa, mas é que ela, pelo menos a polícia tem que ter conhecimento do fato que estão acontecendo. Até aqui o Tenente Guilherme Viotti, antes, nós divulgamos uma série de crimes, agradecendo aí a síntese que foi feita pelo blog Andradas Espiral, colocado ontem ali, e nós aproveitamos a informação, divulgando a devida fonte, inclusive parabenizando aí a jornalista por ter feito essa colocação, no caso a Rita Sprovieri, fez a colocação ali de grande utilidade para toda a cidade de Andradas. Então é isso, não brincar, não vacilar, procurar conversar com os vizinhos, como ontem disse o Tenente Guilherme Viotti, vai sair de casa, deixa os vizinhos avisados, porque se eles ouvirem ou verem alguma coisa, eles poderão ajudar. Conhecer a rotina dos vizinhos também é importante. Esses dias o Tenente Guilherme contou para nós que um vizinho chamou a polícia para outro vizinho, ou seja, o mundo mudou tanto que nós não conhecemos mais os nossos vizinhos, Então o homem lá viu um outro homem
desconfiou e chamou a polícia. Quando a polícia foi lá, os dois eram vizinhos. Ou seja, não que aquele que chamou a polícia estava errado, porque ele viu alguma coisa suspeita e resolveu acionar o 190, mas o mundo que nós estamos é esse, não, os vizinhos não se conhecem, e isso ajuda a bandidagem, porque cada um está tão preocupado com si mesmo, que deixa de prestar atenção a quem está ao seu redor. Então, conheça a rotina dos seus vizinhos, procure conversar com eles, um ajuda o outro a olhar a casa do outro, isso já é um primeiro passo, né, Cássio? Sim, o tenente, inclusive, falou sobre isso ontem no Dia com a Notícia, né, a respeito aí da rede de vizinhos, né, e até no início, quando ele foi criada o primeiro grupo lá de WhatsApp, né, porque ele diz que as redes sociais, né, são de fundamental importância, né, para a comunicação, inclusive, né, como outros sinais também, que ele deu exemplo aí da buzina, né, se a pessoa chega por um lado da casa, tal, se ela chegar pelo outro e tal, mas isso aí é um código que o grupo de vizinhos, né, da rede de vizinhos seguros, ela tem como combinar isso, né, para conhecer, justamente isso que você falou, conhecer a rotina do vizinho, se vê alguma coisa diferente, já mandar no grupo, olha, tem um vizinho aqui, tá acontecendo um movimento estranho aqui, e acionar, não só no grupo, mas acionar o 190, que a polícia vai lá, mesmo que não for nada, a polícia passa lá na rua, dá uma checada, e antes não ser nada e a polícia ir, do que ser e a polícia não ir, né? É como já aconteceu, né, de vizinhos verem movimentação estranha e não chamarem a polícia, e depois descobriu-se que os bandidos agiram em determinada residência aqui de Andradas. Então, esse é o trabalho da Polícia Militar, procurar proteger a sociedade, mas o número de policiais é insuficiente, a estrutura não é a adequada nem a desejada, por isso que a população precisa colaborar também, inclusive, como o Tenente Guilherme Viotti disse, é preciso registrar boletim de ocorrência. Tem gente que fala, não, é tão pouco, é um botijão de gás, não vai prender mesmo. Registra, porque isso ajuda nas estatísticas, e também, caso a polícia recupere aquele objeto, é mais fácil para você, enquanto proprietário, provar que é o proprietário, mostrando justamente o boletim de ocorrência que você registrou quando aquele botijão foi furtado.